Vamos ler juntos, irmãos? 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 a 7. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns para com os outros, cingivos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O capítulo 5, nós já começamos a estudar. Ele tem como título uma exortação solene à Igreja de Deus. Percebe-se que aqui tem como título vários conselhos, votos e saudações finais e bênção. Dá a entender que Pedro está encerrando aqui, concluindo a sua carta, 1 Pedro. Traz algumas exortações, aplicações, rogando as bênçãos de Deus sobre aqueles irmãos. E nós dividimos então este capítulo em 5 pontos. Primeiro, a gente vê uma palavra à liderança. Depois, uma palavra à juventude. Depois, uma palavra a toda a igreja sobre relacionamentos. 4, uma palavra sobre batalha espiritual. 5, uma palavra sobre o cuidado de Deus em meio a provações. Então, começando aqui uma palavra de Deus à liderança, foi o que nós estudamos já algumas semanas passadas, capítulo 5, versículos de 1 a 4, quando começa o texto dizendo: rogo, pois, aos presbíteros. E a exortação é que eles deveriam pastorear o rebanho de Deus, não chamado à liderança. Pastoreai o rebanho de Deus. E o texto diz que não deve ser por constrangimento, né? O líder não deve ser forçado a ser líder, não deve ser por ganância, por interesse, né? Eu quero ser líder, sei lá, para aparecer ou para se destacar. Não como dominador, ou seja, o líder que quer ser líder porque ele quer mandar, é o ditador, é aquele que gosta de falar e os outros que obedeçam. Então, não por isso. Não por constrangimento, mas espontaneamente. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores, mas como modelos. E aí termina essa parte dizendo que os líderes que servem a Deus de forma abençoada serão galardoados. Ora, logo o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. É uma recompensa que não se esvai, né? Enquanto o mundo dá recompensas passageiras e logo você é esquecido, logo isso não vale nada. Quando nós servimos a Deus, quando nós trabalhamos, vamos nós trabalhar como servos de Deus, nós somos abençoados. Então, depois dessa palavra aos líderes, uma palavra aos jovens. E aí hoje nós vamos falar o ponto 2 e o 3, que é uma palavra aos jovens e uma palavra a toda a igreja sobre relacionamentos. O ponto 2, 1 Pedro 5, 5a, uma palavra à juventude. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Jovens, sede submissos. Esse tema, ele é recorrente em 1 Pedro, porque nós vimos vários momentos em que Pedro fala sobre essa necessidade de humildade, de submissão. Lembra, lá no capítulo 2, ele falou sobre os santos serem submissos às autoridades. Devemos respeitar as autoridades.
Depois falou sobre os escravos serem submissos aos senhores, e escravo aqui era escravo mesmo, às vezes tratado como um objeto, não como pessoa, mas mesmo assim, para servir, honrar o nome de Deus, deveriam ser submissos. Fala sobre as esposas submissas ao marido. E agora vamos entender um pouquinho sobre essa parte. Jovens, sede submissos. Repare que foi logo após falar sobre liderança. E quando se falou sobre liderança aqui, presbíteros já dá uma ideia de senhores, mas a ideia de respeitar a autoridade e talvez, ou não talvez, mas muitas vezes acontece de existir algum atrito entre a mocidade, né, e o conselho ou os líderes maiores. E Pedro diz que isso não deve acontecer. Então ele destaca que desrespeito ao mais velho não é algo digno de ninguém, né? Mas principalmente do jovem. Ele não deve fazer isso. A gente percebe que não apenas o jovem deve ser submisso ao líder, ao presbítero, ao pastor, mas também a todos os que são mais velhos. Isso é algo tão natural, a questão da submissão, do respeito com a pessoa que tem mais idade. E quando se fala em relação à igreja, eu já disse há pouco, né, que poderia haver um conflito entre liderança e os mais jovens. Isso não pode existir, de forma alguma, conflito de gerações. E as duas partes têm que ser maturas, né, têm que ser sábias. Ou seja, os mais velhos, às vezes que não querem resistir a algum tipo de mudança, né, eles falam, não, no meu tempo não era assim. E às vezes tem mudanças que são tão boas, né, os jovens estão aí trazendo para nós tantas coisas, principalmente nessa área de tecnologia que a gente tem que aprender com os mais jovens, com aqueles que estão vivendo, que nasceram já no computador, né, e tantas outras coisas. Talvez um louvor que o mais jovem vai querer cantar na igreja, né? Não, nós vamos cantar só os hinos tradicionais. Não, nós podemos cantar músicas que sejam mais antigas, músicas que sejam mais novas. Ou seja, os velhos ou os mais experientes, digamos assim, não devem ter uma reação às mudanças. Mas também os jovens não devem desvalorizar a herança do passado, o conhecimento, né? E às vezes o jovem olha para o mais velho como se ele fosse alguma peça de museu, assim como alguém que chegou e agora não presta mais, né? Agora ele não tem mais nada a acrescentar. E nós erramos feio, né, quando pensamos assim, porque é claro que aquele mais velho, aquele mais experiente, ele tem muito a ensinar, ele viveu, ele passou por várias circunstâncias, né? Principalmente aqueles que viveram a vida inteira na igreja, tem muito a ensinar a todos e aos jovens. É claro que a gente não deve, digamos assim, sacralizar a idade, né? Como se só por ser mais idoso ou por ter uma idade avançada, as opiniões, as ideias dele serão boas, serão perfeitas. Existem jovens que têm ideias ruins e existem idosos que têm ideias ruins e assim por diante. Então, ao mesmo tempo que você não pode falar porque é idoso, está ultrapassado, você não tem que também dizer que só porque é idoso é melhor do que o outro. Então, esse tópico é isso, irmãos. A submissão, ela é uma característica do relacionamento ou do comportamento cristão. E nós vivemos sobre essa submissão, sobre essa questão da liderança, sobre essa questão do mais velho, o jovem ao mais velho. E a gente vai ver logo abaixo, né, que a submissão é sujeitai-vos uns aos outros. A vida é tão boa quando eu consigo escutar o que o outro tem a dizer, quando eu consigo me submeter a uma orientação, a algo que o outro está fazendo de bem, né, não sendo aquele que passa à frente, que quer tomar a direção. E é tão feio o contrário. Da mesma forma, quando você vê um jovem desrespeitando o mais velho, ou um jovem querendo
sobrepor a uma liderança, talvez, de uma pessoa de mais idade. E às vezes aquela pessoa de mais idade está fazendo a mesma coisa, só que está fazendo de uma forma diferente. Não significa que não serve, né? Não significa que só porque é mais jovem, agora ele sabe tudo e o outro que passou não sabia nada. Eu achei interessante uma ilustração, não sei se é bem uma ilustração, era uma foto de duas canetas, né? A caneta Bic. Caneta Bic em 1500, 1600, não sei quando que era lá, que lançaram a caneta Bic. E caneta Bic em 2021 praticamente a mesma. Ou seja, ela serve para aquilo que ela vem a ser utilizada. E às vezes na igreja a gente tem um pouco de dificuldade, porque a igreja relevante hoje, ela é a mesma igreja do passado. O que é a relevância? O que é a caneta Bic da igreja? É a Bíblia, pregar a palavra. Agora, pregações em tempos de pandemia, é só o fulano lá, jovem especialista, que sabe o que deve falar. Aí aparece um monte de especialista, né? A pregação em tempos de pandemia é a mesma de pregação em tempos de qualquer outro tempo, né? É pregar a palavra, é anunciar, é estar perto das pessoas, é aconselhar, é socorrer alguém, é mostrar o evangelho na vida, sendo humilde, sendo bondoso, é dando bom testemunho. Isso é o evangelho, e assim a gente segue. Vamos para o ponto 3. Ponto 3, ele tem alguns subtópicos aqui, por isso ele vai demorar um pouquinho mais, mas é claro que nós vamos ficar dentro do nosso horário de costume. Uma palavra a toda a igreja sobre relacionamentos. Três abordagens: relacionamentos com os irmãos, relacionamentos com Deus, relacionamentos consigo mesmo. Em primeiro lugar, o relacionamento com os irmãos. Outros sim, no trato de uns para com os outros, cingi-vos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Então o que a gente vê aqui? Pedro dá uma ordem, seguido de duas, digamos assim, razões para que nós estejamos cumprindo, executando essa ordem. Qual é a ordem? Cingi-vos todos de humildade. Olha que interessante o todos. Há pouco a gente estava falando, jovens, sejam submissos aos mais velhos. Aqui fala todos. Mulheres, submissas ao marido. Todos. Cingi-vos de humildade. Uma ordem e duas razões. Qual que são as duas razões aqui? Deus resiste ao soberbo. Deus dá graça aos humildes. Então vamos lá. A ordem: cingi-vos todos de humildade. A palavra cingir, ela significa vestir, como se fosse vestir um avental. Cingir como se fosse vestir uma peça de roupa. Quando você veste uma peça de roupa, ela faz parte do seu vestiário, da sua identidade, né? Você é aquilo ali que está sendo tirado. O que nós devemos vestir? Humildade. Exemplificando melhor, a palavra cingir, no caso aqui, vestir um avental, usada no tempo de Pedro, está relacionada aos escravos que amarravam um lenço branco ou um avental sobre as roupas, que distinguia aqueles dos homens livres. A gente tem muito aquela ideia, aquela visão de escravo negro, né? Escravos não necessariamente eram negros. Isso é um tema interessante de se estudar.
Mas o escravo aqui, ele era diferenciado pela vestimenta. E até hoje existe essa questão da diferença, né? Eu lembrei do garçom, né? Às vezes ele veste aquele avental, alguém. É para se diferenciar. Você olha, você vê uma pessoa num estabelecimento com um uniforme, com uma roupa diferente, você sabe que aquela pessoa está ali para servir ou para ajudar. Ela é diferente. E o que Pedro diz que nós devemos vestir? A humildade. Os cristãos devem atar a humildade à sua conduta, para que todos possam reconhecê-los. Olha que interessante. Quando alguém olhar para você e ver que você é uma pessoa humilde, ele vai falar ali, é um cristão. Bonito, né? Cingivos da humildade. E mais uma vez, é atar. E não é uma roupa que você troca, é atar no sentido de colocar, vestir e não tirar mais. Amarrar a humildade de uma vez por todas, acompanhando você pelo resto da vida. A razão? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A razão, a humildade, é algo que faz parte de vivermos juntos de Deus, da graça de Deus. Aqui a palavra é muito séria, né? Deus resiste aos soberbos. Ou seja, Deus odeia o pecado. Deus, Ele é contra o soberbo. Nós vamos ver no tópico abaixo aqui, no nosso questão do relacionamento com Deus, que essa humildade, principalmente em relação a Deus, né, ela deve ser firmada. Mas quando Deus olha para nós e vê um ser que se acha melhor do que o outro, ou se impõe sobre o outro, ele vê alguém da qual ele se entristece e até é contra essa pessoa. Provérbios 3:34 diz que Deus declara guerra aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É uma linguagem diferente, Provérbios 3:34. Deus resiste aos soberbos. Ele odeia o pecado, o orgulho. Mas dá graça aos humildes. O próximo tópico: o relacionamento com Deus. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. A humildade em relação a Deus. Quem se humilha perante Deus é exaltado. Quem se exalta será humilhado. Como exemplo maior, acredito que encontramos na Bíblia, é o texto da parábola do fariseu e do publicano, Lucas 19, de 9 a 14. O que o fariseu fez? Enalteceu as suas próprias virtudes, e é como se ele estivesse com repugnância ao publicano, e falando: eu não sou como este, ele nem deveria estar aqui próximo de mim. E é quando ele vê alguém que ele considera pecador, ele agradece porque ele é melhor do que o outro. Já pensou que situação? Eu posso até agradecer a Deus, porque eu sinto que Deus agiu com uma misericórdia na minha vida muito grande, em me sustentar, em me afastar do pecado, mas nunca me achar, né? Achar que eu sou melhor do que o outro. Jesus viu no coração daquele homem alguém que precisava
de um verdadeiro arrependimento. E diz que ele voltou para casa sem justificação, né? Mas enquanto o publicano, que confessa os seus pecados, e mesmo reconhecendo que era pequeno, ele volta para casa justificado. Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que, em tempo oportuno, vos exalte. A chave para a compreensão dessa passagem é essa frase aqui, em tempo oportuno. No tempo de Deus, nós às vezes queremos guiar Deus, queremos que Deus haja no nosso tempo. No tempo oportuno, muitas vezes primeiro vem a cruz, vem o sofrimento, depois a glória, a redenção. E todos nós passamos por esses dois tempos, né, em situações que nós enfrentamos grande dificuldade, mas no tempo oportuno somos exaltados, seja curados de uma enfermidade, seja libertos de alguma coisa, no tempo de Deus. Terceiro lugar, o relacionamento conosco mesmo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade, ela é um mal, digamos, não sei se do século, né? Acho que a ansiedade desde lá de Adão e Eva existiu e existe. Jovens, velhos, crianças, pequenos, grandes, pobres, ricos, doutores, analfabetos, religiosos e ateus. A ansiedade, ela não escolhe uma classe de pessoas ou um tipo de pessoas, o sexo, mas ela está sobre todos nós. A ansiedade, ela é um tipo de autofagia. É uma frase do reverendo Hernandes aqui, que significa, como se você alimentasse a sua tristeza, você se alternando entre os seus problemas, e aquilo vai te estrangulando. Tanto que a palavra empregada para ansiedade, ela significa estrangulamento. A palavra de ansiedade, ela significa estrangulamento, quase que um autoestrangulamento. Ansiedade é sufocar, apertar o pescoço, ser atraído por diversas direções. E aí a gente vê aqui o texto dizendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ideia é que nós não temos forças para carregar o peso da ansiedade. Esse peso é estrangulador, como nós dissemos. Precisamos tirar o fardo, lançá-lo sobre Deus. Salmo 55, 22 diz, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. E em várias passagens, né, a Bíblia fala, não andeis ansiosos, Mateus 5, 26, Filipenses 4, 6, não andeis ansiosos. Como nós já sabemos, a ansiedade é inútil. Nós não podemos acrescentar um côvado à nossa vida. Uma respiração a mais, né? Nossas respirações são contadas. O último respiro. Não adianta, a gente não pode alterar com ansiedade nada. Está mais do que provado que 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca se concretizarão. Ou seja, sofremos inutilmente. E se esses problemas vierem a se realizar, sofreremos 2 vezes. Eu até acho que da segunda vez menos do que da primeira. Porque quando você imagina um problema que vem, você sofre sem estar vivenciando aquele problema.
seja qual for, uma enfermidade de um parente, ou uma crise financeira, naquele momento você imagina. E a imaginação vai tão longe, né? Fica tudo tão grande, o monstro fica enorme. Aí quando chega, você já sofreu tanto que aí nem sofre mais tanto. O duro é como está dizendo aqui, é que às vezes a gente sofre tanto para depois nada acontecer. Eu não sei quantos na infância ou até hoje, quando dormiam, acordava assustado e ficava pensando que tinha um ladrão entrando na casa. Acho que já faz mais de 10 anos que eu não tenho esse tipo de preocupação mais. Mas eu pensava, qualquer barulho, né? Ai, tem um ladrão. Tá. Que preocupação boa. Né? O ladrão entrar, a gente vai ter que reagir na hora que ele entrar. Né? Não adianta você ficar toda noite ali pensando nisso. E assim por diante, irmãos. Quantas preocupações, né? Vou fazer uma viagem, ai meu Deus, e se o pneu furar? Ai meu Deus, e se o motor estragar? Então fique em casa. Não é isso que acontece muitas vezes? Ah, não vou na igreja, não está frio, vou pegar um resfriado, pegar um Covid. Não estou mandando, mas a pessoa fala, vou ficar em casa. A gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que a gente faz, porque o problema da ansiedade é exatamente ele não só não resolver o problema, como ele te paralisa no momento, no dia presente. A ansiedade ela é prejudicial por não nos ajudar a resolver os possíveis problemas do amanhã e ainda nos rouba as energias do hoje. Muita coisa a gente não faz, né? Porque a gente está ali tão nervoso, ansioso, não consegue fazer nada naquele dia. A ansiedade é sinônimo de incredulidade. Por que eu estou dizendo isso? A Bíblia diz que os gentios é que são assim, né? Que ficam preocupando com o que beber, o que comer, com o que investir, que vivem ansiosos. E diz, não deis ansiosos, porque os gentios é que vivem assim. Ou seja, quem não conhece a Deus, quem é incrédulo. Nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, sabendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus não disse, resolva as demais coisas. Deus disse, buscai primeiro o reino de Deus. Lembrei da lição 9 da escola dominical, quando Josué e Caleb são os únicos que tiveram coragem de dizer, não, tem dificuldade, mas o Senhor nos mandou aqui e Ele vai nos fazer entrar. Quantos demais chegaram lá com duas constatações. Primeiro, a terra é boa mesmo, ou seja, comprovou o que Deus disse, mana, leite e mel. Mas há gigantes ali. E aí eu me pergunto, né? Deus disse que não tinha gigante, né? Ele disse que a terra era boa. Quando eles reconhecem que os gigantes estão ali, eles estão se deixando levar por uma ansiedade. Nós, será que conseguiremos vencê-los? Mas quanto que Deus disse que era eles que iriam entrar na terra, e se não Deus queria dar a terra para eles? Percebe-se que então o povo foi levado lá para observar. E sim, para fazer alguma estratégia de guerra, de entrada. Mas a promessa de Deus. E quando eles falaram os gigantes, há gigantes ali, eles estavam dizendo, olha, acho que o Senhor não vai dar conta de cumprir a promessa. O Senhor até está meio certo, porque lá é bom, mas nós não vamos conseguir entrar. Então essa é a incredulidade, irmãos. Quando nós vivemos e enfrentamos alguma barreira, e aí a gente fala, e agora o que será de mim? Senhor Deus, eu estou perdido. E aí eu fico na ansiedade, só na ansiedade. Irmãos, ansiedade todos nós temos, mas ela diz, não andeis ansiosos. A Bíblia diz que a gente não deve andar o tempo todo e alimentar e se sufocar.
Por um instante, nós ficamos ansiosos. Até estava brincando com o Obed, eu chamava você de Antil, não sei de onde veio esse nome. É um pastor lá de Goiás. Com o Obed, que às vezes, né, igual hoje, eu acordei cedo, aí abri o olho e fiquei pensando, quantos minutos vai demorar para eu ficar animado, né, para eu dar uma... Porque a gente é assim, a gente é feito de momentos assim, né? Aí eu falei, acho que depois, aí eu fico pensando, conversando comigo mesmo, acho que depois que eu tomar o café vai estar tudo bem, né? Mas aí só de levantar, falando demais, estou desacostumado de falar, né? Só de levantar eu já animei, eu não preciso nem do café. Ou seja, se você acorda num momento de ansiedade, né, uns minutos de estrangulamento ali, de repente aquilo passa, porque você segue a vida. Então, não é isso que eu estou dizendo. Essa ansiedade é comum, né, em alguns momentos. Aqui o que a Bíblia diz é: não andeis ansiosos pela vossa vida, com tudo, não é o que é a vez de beber, comer, de vestir, e o que eu faço, o que... A ansiedade, dessa forma, chega a ser incredulidade. E é curioso, irmãos, porque incredulidade é um pecado. O pecado da incredulidade. A incredulidade nega a sabedoria de Deus, ou seja, Deus não sabe o que está fazendo com a minha vida. A incredulidade nega o amor de Deus. Mas Deus não é fiel, Deus não ama, Deus não faz o bem comigo. A incredulidade nega o poder de Deus. Como que eu vou entrar? Tem gigantes lá. Ué, mas você não tem um Deus maior que o gigante? O que Pedro diz? Lancem, toda, não é um pouquinho não, é toda a ansiedade. O que é lançar uma coisa? É colocar para longe, né? Quando você lança alguma coisa, você está colocando distante de você. Então você pega a sua ansiedade e jogue. Repare que há um certo esforço, né? Se você for lançar uma coisa, você tem que ter um esforço. Não sei porquê, mas eu lembrei de colocar o lixo para fora. Quando você coloca o lixo para fora, você tira ele de perto de você, você colocou lá e lançou e alguém vai levar. Depositar nas mãos de Deus. E Ele vai dar um fim naquilo. Tirar de perto. Tirar o estrangulamento. Ele tem cuidado de vós. Então nós vamos parar aqui nesse ponto 5. E na semana que vem a gente continua. Semana que vem já é semana de oração, né? Na outra semana a gente continua a estudar 1 Pedro. Uma exortação solene à Igreja de Deus, 1 Pedro capítulo 5. Uma palavra à liderança, pastoreai o rebanho de Deus. Uma palavra à juventude, sede submissos aos mais velhos. Uma palavra a toda a igreja sobre relacionamentos. Relacionamento com o meu próximo, com Deus e comigo mesmo. Com o próximo, cingivos de humildade. Com Deus, deixa eu ler o versículo aqui. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus e consigo mesmo, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, pois Deus tem cuidado de vós.